Boa noite, Gotham. Não, você não está no podcast errado. A gente fez um motim e tomamos o lugar do caos, né? Isso que dá não estar preparado como o Batman. Fora Carlos, golpista! Ah, não, a gente é golpista. A gente que é, no caso, né? Volta, Carlos! Mas a gente tem que pôr a culpa no outro, tá certo? Mas é verdade. Mas primeiro tirados, depois... fala. Tamo bem. Mas falando sério, o nosso apresentador de sempre, ele saiu de férias mundo afora e deixou tudo na nossa mão. E no programa de hoje, nós juntamos a nossa quase equipe de sempre, composta por Thiago Brancatelli. Tô muito feliz de estar aqui finalmente falando da minha novela preferida, Torre de Babel. O mais novo morador de São Paulo, Roberto II. O plano para destruir os integrantes do Mansão Wayne envolve chamar todos para beber. É uma ótima ideia. E ocupando minha vaga de co-apresentador hoje, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, Bud para os íntimos. Bud, o Vicente, o Antônio, depende do dia da personalidade dominante. Da bebedeira. Da bebedeira também, muda a personalidade aí também, tá certo. E já que o tema de hoje tem muito a ver com confiança em traição, nada mais correto do que o apresentador de hoje ser nosso André Panceira, que roubou o posto de apresentador. Golpista! Você vê, né? A vida não tá fácil pra ninguém. E o assunto de hoje envolve não somente o Batman, mas também membros da Liga da Justiça, né? Porque todo mundo sabe que o Batman é aquele cara que ele gosta de trabalhar sozinho, desconfia de todo mundo, tá sempre preparado pra qualquer situação. E a gente pensando nisso, a gente resolveu falar de um arco que ele é polêmico, mas que ele também é muito bom, que é o Liga da Justiça, a Torre de Babel. Ah, polêmico? Por que polêmico? Na época foi. Na época foi. Acho que até hoje cara. Essa galera do Batman com preparo ler também vai achar polêmico. Bem possível. E pra quem não conhece, só situando, né, a Torre de Babel, ela mostra o receio que o Batman possui, né, caso os heróis mais poderosos da Terra se voltassem contra a humanidade. E, ao mesmo tempo, mostra o quanto o próprio Batman pode ser perigoso para a Liga da Justiça e até outros heróis, não é verdade? Então, é por isso que eu não acho polêmico. Diga, tão velho. óbvio, porque você tá com o filho da puta do Batman no seu grupo. É muito óbvio que ele vai ter um arquivo de como te derrubar. Frank Miller já sabia disso na época do Cavaleiro das Trevas. Então, só que tem uma coisa. Esse é o impacto da história na época. Porque na época nunca tinha sido usado isso numa história da Liga. Depois disso a gente acostumou a ver o Batman paranoico por causa das coisas do crise de identidade, que vai desembocar lá na crise infinita. Virou lugar comum. Até esse ponto não era ainda. Foi a primeira vez que isso foi mostrado muito. Pô, isso é interessante enfoque... ser falado, né? Porque acho legal a gente contextualizar pra galera como que tava a DC na época, né? As revistas ali, não só do Batman, da Liga e dos heróis que faziam parte. Como que tava, vocês lembram? O Bud vai lembrar, eu não lembro. Então, o Bud lembra, certeza. É aquela fase da Liga que a gente já tava há quase 4 anos vendo o Grant Morrison construir uma Liga com os principais, né? Que não se via isso desde do começo dos anos 80, que a gente não tinha os 7 grandes juntos. E aí a gente já era um ponto que já tinha virado o status quo normal, né? Já tinha dado 4 anos. Antes do Morrison já tinha tido uma minissérie pelo mesmo Mark Waid, que escreve o Torre de Babel. Sim. Tinha acabado de acabar a fase do Morrison, que a gente tinha acostumado a ver eles como deuses, né? Foi também a primeira vez que a gente vê o Batman ser posto nessa posição com o Morrison, de você ter o Superman empurrando um planeta, o Lanterna Verde fazendo um construto multiversal, e o Batman que teve todas essas ideias e coordena tudo. Não existia isso antes na Liga, não era assim. Eles pegaram, se for para fazer um comparativo com a Marvel, né, o papel de liderança que o Capitão América tinha pros Vingadores, né, que o Batman não tinha. Sim, exatamente. Isso. Ele não tinha. Na Liga Cômica ele até teve por pouquíssimo tempo. Mas tinha que ser, né? Não tinha outra pessoa ali. Não tinha outro, mas era mais concentrado nos conflitos dele com o pessoal, né? Somente com o Guy. E logo em seguida ele acaba saindo, né? Quando vira internacional ele já sai, passa pro John Jones a liderança. E segue aparecendo só vez por outra. Só depois, né? Realmente nessa liga do Morrison que ele vira o fodão que é até hoje, né?
Mas Quem é muito começou com esse engraçado. negócio de Batman preparado, mesmo se a gente parar pra pensar, começou aí. É muito engraçado isso que o Morrison fez, né? Que na época, tipo, puta, e se a gente juntasse os maiores heróis da DC na Liga da Justiça? Que, tipo, a gente passou tanto tempo sem pensar na Liga da Justiça, sem ter os maiores heróis, mas mais com, sei lá, o Besouro, o Gladiador, o Ajax, a Gelo, a Fogo e tal. Que a gente se esqueceu, porra, e se juntasse os principais heróis mesmo? 7 poderosos, né? Os 7 poderosos. Que foi o que o Bendis fez depois na Marvel, né? Sim, pegou Também os foi mais a realidade. famosos, inclusive. Porra, né? Sim. E se os Vingadores fossem realmente os personagens mais populares e mais legais da Que editora? isso, Luke Cage, o Punho de Ferro, a Mulher Só Aranha. personagens são super populares. populares. Sentinela, né? Tava. Exatamente. Não, Não, mas um mas negócio você coloca engraçado- Capitão, Homem de Ferro, Wolverine e Homem-Aranha no mesmo grupo? Sim. Sim, Caralho, Tirando isso que é o errado. Wolverine nunca aparecia. O Aranha e o Homem de Ferro, sim. Não, É o Wolverine verdade, aparecia Wolverine pra ser alívio cômico com o Homem-Aranha. Não, mas nem isso. A maioria das edições ele sequer aparece. Isso que é engraçado. Ninguém repara nisso. Quando ele aparece, ele não faz nada. Ele aparece na Dos selva. X-Men, cara. Ele aparece Ele na tá nas selva, capas, e só. aí ele tá nas capas, ele aparece na selva, e depois que ele aparece, todo mundo é capturado e todo mundo fica pelado. Isso você lembra? Ah, por que será, né? Porque eu você falei. ficou pelado também. Enquanto eu Eu li lia, pelado, né? É que eu li pelado. Mas então eu acho legal isso que o Morrison faz e que é. Na verdade, eu não acho legal isso que o Morrison faz. Eu acho legal a nossa mentalidade. Decida-se. Decida-se. Não, deixa eu te explicar. Eu acho legal que a gente não tava esperando por isso. Mas é uma coisa muito óbvia, né? Eu ainda acho que a vamos colocar liga os 7 anterior melhores. com o demônio da Tasmânia e o Manto Negro é a melhor, mas tudo bem. É, não era mais bem estruturada mesmo. Daí depois do Morrison tem ano 1 ainda, ou é. Ano 1 é paralelo, na mesma Eu acho época que é é o Wade paralelo. escrevendo também. É, mas é depois da Liga do Morrison. É o começo da fase do Wade ou é paralela à Liga do Paralela Morrison? do Morrison. Paralela Ah, do Morrison. tá. Eu pensei que tinha acabado do Morrison e daí o Wade tinha entrado com o ano 1. Não, o ano 1 foi minissérie mesmo, em paralelo, não foi na mensal. E uma coisa curiosa dessa formação é que essa ideia de trazer os heróis mais populares, os poderosos para a Liga da Justiça, é algo que iria ser implementado na Liga Cômica, no Keith Giffen, no James DeMatteis. É, Só era pra que, ser. por conta do Superman estar sendo reestruturado, da Mulher Maravilha estar sendo reestruturada, a DC virou, cara, tem que se virar com o que tem, o que a gente pode liberar de herói grande é o Batman. Uhum. E aí deu pra ele descambar pra comédia porque é aquele lance, né? As pessoas não se importam com personagens menores, né? Acho que só não os fãs do Deadpool que estão chorando por causa da Domino Negra. Eu não sei se foi o Giffen ou o DeMatteis que uma vez falou numa entrevista que eles escolheram ir pela comédia porque eles não sabiam o que fazer. A gente não sabe o que pode fazer com esses personagens. Eles falaram, bom, vamos chutar o pau da barraca e fazer um negócio diferente. E foram extremamente Bom, e o mais- assertivos. E né? acho que assim, É. assim, pra parar pra perguntar pro Bud, que é o nosso enciclopédia viva dos quadrinhos, acho que foi a questão de ideia, de trabalho na Liga que durou mais tempo nos últimos anos, né? Morrison, você tá dizendo? Ou Giffen? Não, o conceito A da Liga Liga Cômica, o trabalho, porque assim, você trabalhou com essa ideia durante vários anos. Assim, enquanto Sim. o que o Morrison trabalhou mudou um pouco depois, foi feito depois, não durou tipo 2 anos, entendeu? Enquanto a Liga Cômica não só durou muitos anos, como teve mais de um título e se espalhou. Sim, teve sabe? resgates, né? Teve resgates. A Liga do Jurgens é uma fusão da Liga do Satélite com a Liga da Cômica, né? Tem muito. Realmente, acho que foi mesmo. Se for pensar, foi quase uma década. Foi uma década, eu acho. Foi uma década, né? Começou Foi o quê? uma Em década. 87 e foi até 97? É, por aí. Acho que é Não isso, foi né? tanto, não foi tanto. Acho que foi uns sei 8 lá. anos. Não, porque a Liga do Jurgens é 92, 90 e pouco, que é na morte do Superman. Então é bem menos, realmente. Durou bem- uns 5 anos. Isso. 5, 6 anos. Naquela época o tempo passava mais devagar. Não, calma. Não, eu tô falando essa fase inteira dos restolhos na Liga da Justiça. Então, Durou foi- quase começa uma em década. 87. Não, porque em 92 o Jurgen chega já tá com o Superman lá. Aí tem a morte do Superman, tá com a Mulher Maravilha numa fase horrível lá. Aí acaba essa fase, eles tacam a Diana Não, sem tudo bem. Mas, o assim, Wally West. Mas não tinha os uma 7 coisa- grandes, né? É, uma Sete coisa é ter um Grandes ou é outro. mais tempo ainda, porque na verdade os 7 grandes saem quando acaba a fase do satélite, que aí entra a Liga Detroit. A Liga Detroit. Verdade. Quem não se lembra, né? Incrível a Liga Detroit. Sai um TP lá fora agora com toda a Liga Detroit. Olha, só É vou sucesso atrás. da TV.
já reparou? Vou A Vixen, atrás, o né? Viper, o Vlad e a Cigana estão nas séries. É verdade, Nossa. olha só. Faz Cadê, Panini? Como é que você não publica a Liga Detroit aqui no Brasil? Porra! Fico puto com isso. Mas antes da gente entrar na história em si da Torre de Babel, falar como que surgiu a ideia. Vocês têm, tipo, sabem como que surgiu a ideia de fazer esse arco? Como que a DC pediu pro Mark Waid? Ou será que o Mark Waid veio pra DC com essa ideia? Parece que a ideia partiu do Wade. Uhum. Ele reparou, ele disse que a primeira vez que deu um estalo nele, ele reparou numa coisa que era meio óbvia, né? O Batman enfrenta criminosos comuns. Tem um outro poder, tipo crocodilo, cara de barro, mas a única ameaça mundial que ele enfrenta é o Huss. Ele não seria um desafio para a Liga? Aí começou daí a ideia principal. Faz sentido. Faz muito sentido mesmo, que até aí, eu acho que o Huss, ele até atormentou um ou outro herói, mas em histórias do Batman, que o Batman tá ao lado de outros heróis. Uhum. Mas ele nunca tinha aparecido no título de outro super-herói, é interessante isso. É um cara que tá sempre tentando matar a maior parte da população do planeta, né? Nossa, eu acho ele muito Quem chato. sou eu para julgá-lo, né? Eu acho que você tá razão. Eu acho o Haas um vilão muito chato, que funciona em poucas histórias. Nessa, ele funciona mais por causa da talha do que... Não, e ele, se a gente parar pra pensar, ele não é o vilão da história, né? É. Porque o vilão é o Batman. Sim. Não sei se vocês lembram, a Wizard, na época, naquele ano, o Batman foi escolhido pelos leitores como o maior vilão do ano. Nossa, eu não. Ou seja, não até disso. nisso o Batman é melhor que os Eu outros. não vejo sentido nisso. É que nem o pessoal falando que o Homem de Ferro é o vilão do Spider-Man Homecoming. O pessoal querendo ir por um outro caminho e tal. Não, o Batman não é um vilão. Eu também acho que não. Ele foi o vilão da Guerra Civil, ele foi o vilão isso. da Invasão Secreta, Concordo. ele foi o vilão do Não, contra o mundo, mas no filme ele não foi. Age of Ultron ele é o vilão, mas não, o Batman não é o vilão. É muita ingenuidade você tá num grupo com o Batman, especialmente o Superman. Aliás, no final da história, eles mesmos mencionam isso, tipo, é o que mais conhece o Batman e tudo mais, e você não esperar que ele tenha planos pra deter cada integrante da Liga. É muita ingenuidade isso, é uma coisa muito óbvia. Não, mas é o que eu tava dizendo antes. Até esse ponto, na cronologia da DC, o Batman não tinha essas coisas. Foi a partir daí que isso foi instituído. Não, você pega Cavaleiro das Trevas, o Batman já sabia como derrotar o Superman. Você pega todo o run do Batman, ele sempre tem um plano B, ele sempre sabe como sair das situações, ele sempre pensa à frente, inclusive comparando de novo com o Homem de Ferro. O Batman é o futurista da DC. Ele sempre pensa à frente, ele sempre tem um plano na manga. Não, tem isso, mas antes do Morrison, isso nunca era ressaltado. Pelo menos não, né, nem metade nesse nível que se tornou a partir Porque antes do Morrison nunca tinham mostrado o Batman realmente integrado 100% num grupo, né? Sim, no pós-crise é a primeira vez que ele tá pra valer numa equipe aí. O Morrison já define ele como o cara metódico, o cara calculista, o cara desconfiado. Teve o Então, e é o começo, Batman, né? E é o começo Então, da mas Liga. o grande problema Então, aí... todo mundo da Liga, desde esse começo do Morrison, já devia falar: acho que o Batman desconfia da gente, acho que ele sabe como derrotar a gente. É muito óbvio, é uma coisa muito óbvia. Então, um dos meus problemas com esse arco é que ele faz sentido, mas é algo que faria mais sentido no início da Liga. Uma Liga já estabelecida, uma Liga com tanto tempo, como o Branca falou, eu acho ingenuidade eles não acreditarem que o Batman faria isso. Mas eu, nas discussões de bar que nós sempre temos no Mansão Wayne, sou um cara que acha que a cronologia tem que servir para ajudar e não para atrapalhar. Então, como o Mark Waid trabalha isso bem, eu aceito que a Liga se revolte com o que acontece. Sim, eu concordo com isso que você falou, Roberto. Faz bastante sentido. Mas vamos entrar melhor na história agora, né? Quando que foi lançado, os autores? Fala aí pra galera que tá ouvindo a gente, Bud. O arco foi publicado na revista mensal da Liga da Justiça em 2000. O roteirista é o Mark Waid, que ele pega a revista aí, tinha acabado de finalizar a fase do Grant Morrison. Então é o Mark Waid escrevendo, e o desenhista da época do Morrison continua, que é o Howard Porter. Só que na última edição, aquelas coisas broxantes que você tá lendo uma saga, e no último número muda o desenhista. Que preguiça, né? É muito ruim isso. Se ainda é no meio, é menos ruim, né? Que é um tal de Steve Scott, que eu nunca vi na vida. Não cheira nem fede. Até que o cara não é um lixo, mas também não é bom. Mas então, aí a ideia é o seguinte: nesse arco, ele chama Torre de Babel porque o Ra's al Ghul, o terrorista que quer acabar com
a maior parte da humanidade para sobrarem só os que são essenciais e merecedores, ele poder conduzir a Terra a uma nova era de ouro. Tem um novo plano para isso, então ele constrói um aparelho que é basicamente uma torre de Babel mesmo. Ele mexe com as percepções do cérebro que tem a ver com a linguagem, então ninguém consegue mais se entender. Só que antes dele ativar esse aparelho, ele enxerga que as únicas pessoas que podem deter ele são os membros da Liga da Justiça. Então ele arquiteta um plano que é roubar os arquivos do Batman. Ele conhece o Batman como ninguém, ele e a filha, que é a amante do Batman, a Talia. Ele rouba os arquivos do Batman, onde o Batman tinha planejado como deter cada integrante da Liga se ele saísse do controle. E uma coisa que é interessante disso é uma coisa que a gente já comentou em podcasts anteriores. Quem sempre é o primeiro a ser derrotado em histórias da Liga da Justiça? O Caçador de Marte, por ser o membro mais poderoso. De Marte! Por ser o membro mais poderoso da Liga. Não é só o mais poderoso, ele é o mais poderoso. E quem poderia alertar, né? Ele consegue liderar a equipe e ele é o meio de comunicação da equipe pela telepatia, né? Sim. Então o Hans coloca em andamento esses planos. Aí cada um tem sua fraqueza. O John Jones tem um composto que faz a pele dele ficar inflamável, ele não pode mais ficar exposto ao ar, senão ele fica pegando fogo, que é o trauma dele. Nanorobôs, né? Um negócio assim. É uma nanotecnologia que se une ao corpo dele. Muda a estrutura celular dele. Isso. O Aquaman é atingido por uma variante do gás do medo do espantalho e fica com hidrofobia. Ele é o mais genial. Bom isso. É o mais genial, né? O cara precisa de água pra se ficar em contato com a água pra limpar eu gosto muito o que eu mais gosto do Caçador é tipo, nossa, como o Batman foi foda, ele descobriu a fraqueza. Fogo! Aqui todo mundo sabe, aqui todo mundo usa. Como descer no Caçador? Fogo! Fogo! Conhece outra pessoa que criou nanorobôs que deixam ele em chamas o tempo todo? Aí é outra história. A Mulher Maravilha, ele coloca ela num combate sem fim dentro da mente dela até levar ela à exaustão. Porque ele sabe o quão competitiva ela é e ele sabe que ela nunca vai interromper um combate. Né? Que eu acho uma jogada genial, né? Você parar pra pensar, a cultura das Amazonas é bem por aí mesmo. É muito bom. O Kyle fica cego. Porque faz muito sentido, né? Porque o cara, ele, além dele ser o Lanterna Verde, ele é um artista, né? Então tudo que ele faz com o anel, ele faz baseado nas experiências que ele tem como artista. O Jones usa isso no Lanterna Verde Renascimento, né? Quando ele fala como cada um usa o anel, ele fala. As coisas do Kyle começam a surgir que nem um layout, né? Isso. Então, o Homem Borracha, ele é congelado e quebrado, né? Que é muito bom. E o Flash, que é o meu preferido. O Flash tem convulsão, né? Convulsões, ataques epiléticos na velocidade da luz. É muito bom. Cara, eu acho esse o mais torturante. Da agonia, não dá? Da agonia, e é legal porque... Ou melhor, é legal, né? É legal, sim. Ele pergunta, tipo, caralho, quantos... teve dias que eu queria morrer e tudo mais. Quanto tempo eu passei? Ele fala, cara, 20 minutos. Ele quer? E daí ele, tipo, ele olha assim, tipo, meu Deus do céu, sabe? Então daí o do Oli acho que foi o mais torturante. Eu acho muito legal, sabe? Uma coisa que eu gosto do Kyle é que numa hora que ele tenta usar o anel, aí ele vai atirando pra todos os lados, aí ele tenta fazer desenhos, aí ele faz personagens completamente desconfigurados, né? É muito interessante isso. É muito legal isso, né? Usar, tipo, tem uma conversa dele com o Batman, tem uma edição que é o Batman analisando cada integrante da Liga, né? Pra descobrir as fraquezas. Que é a JLA Secret Files. Secret Files 3. Isso. 3, que é escrita pelo Dan Curtis Johnson e desenhada pelo Pablo Raymond, não sei como fala o nome dele. Que mostra duas tramas em paralelo. Mostra a Talia invadindo a base da Liga e a Batcaverna pra roubar os segredos do Batman. E mostra também o Batman analisando cada integrante da Liga. É muito legal, que daí pergunta, tipo, o que você acharia menos ruim? Ficar surdo ou ficar cego? E daí o Kyle fala que, tipo, porra, você tira muita falta de música e tudo mais, mas eu sou um artista, eu dependo da minha visão pra tudo que eu faço. Sim. É legal porque não é só pro Lanterna Verde Kyle, é pro artista Kyle, né? Exato. Tanto que ele fica desolado, né? Quando eles encontram ele no apartamento, ele sentado num banquinho,
cego, É, sem porque fazer nada. nesse ponto, né, a gente já tinha visto ataques a todos, né, só faltava o dele, É. e ele passou o dia no apartamento sem pedir ajuda, sem tentar sair, porque ele tava desolado, ele não tentou fazer nada. Exato. Na verdade, só faltava um ser atacado, né? O Superman, que ele foi atacado ali. Tá, o Superman, aí o Superman, o Batman tinha criado uma kryptonita sintética. Isso. Que era meio avermelhada, né? Uma coisa assim. Sempre quando você elimina o negócio de existirem kryptonitas coloridas, aí você tenta criar uma, é sempre a vermelha. É E verdade. sempre muda o que ela faz. É mais sempre legal, assim. né? Pra ficar bonita. Pra ficar bonito. Eu acho engraçado. Nos seriados, nos gibis, é sempre a vermelha quando tem que criar uma nova. Aí o Hans, claro, né? Você roubou os planos do Batman, sabe que eles vão funcionar, afinal eles são do Batman, só que você tem que tirar o Batman do jogo também, né? Sim. O que ele faz? Ele rouba os corpos dos pais do Batman. Que é praticamente a segunda página da revista, né? E aí o que assim, acontece? É o ponto fraco do Batman. Ele não atende a Liga vem ligando pedir ajuda, ele nem percebe o que tá acontecendo ao redor do mundo, porque ele tá concentrado em resgatar os corpos dos pais. Tanto E que aí, Ele sob o poço de Lázaro, o Hans Isso. tá ameaçando resgatar os pais dele. É fantástico mesmo, é um ponto fraco do Batman, é o ponto que ele vai ficar cego e não vai pensar em mais nada. ele fica com aquela sensação, tipo, você vê que o Batman tem uma certa dúvida, né? Apesar de tudo. O Hans fala, você não quer mais lembrar como era a voz da sua mãe? Ou como seu pai falava com você, né? Você já vê o Batman, tipo, com a cara pra baixo, todo triste, já. Aí você fica, meu tem Deus. um quadrinho, né, dele não fala nada, aí demora um pouco pra ele responder. Então, né? E aí já mostra como é a relação do Superman com o Batman, como eles se conhecem, porque o Superman tenta falar com ele, ele fala, tipo, eu sou muito necessário pra situação, vocês conseguem resolver sem mim? O Superman fala, a gente consegue, né, porra. Aí ele desliga. E daí, então, valeu, falou, fui. Hashtag fui. E daí o Superman chega e fala, ele tá com 100%. Deve ser um caso muito sério pra estar com 100% da atenção dele. Então, por isso eu acho, tipo, o Superman conhece tanto o Batman. É que o Superman é um personagem ingênuo, né, pela natureza dele. Ele tá no melhor das pessoas. Vamos combinar que ele devia saber que essa é uma coisa que o Batman faria. Mas no final, se você parar pra pensar, né, que depois que desenrola tudo, a Liga é salva, o mundo é salvo e tal, eles vão votar se o Batman deve ou não continuar na Liga, tendo em vista tudo isso. Sim. Você para pra pensar, na votação, os únicos personagens que não estão tão abalados são o Superman e a Mulher Maravilha. O resto tá muito puto. O Aquaman tá extremamente puto com ele. Isso que eu gosto muito nesse arco, porque a gente vem dessa fase do Morrison, que eles são retratados como deuses. O foco nas histórias do Morrison era a ação, as ameaças cósmicas de outra realidade e tudo. E aí a gente vê eles sendo tratados como humanos, discutindo. A hora que o Aquaman e o John Jones quase saem na porrada. Eles lembram que o John Jones também tinha arquivos sobre a Liga. É verdade. Eu acho isso fantástico. É difícil você ver essa interação na Liga. Sim. É muito raro. Quando tá os principais, a gente não costuma ver. E na hora da votação, você vê que o Superman não tá tão abalado assim. Nem a Mulher. A Mulher Maravilha até tá meio puta, mas ela entende o que o Batman fez. E acho que é aí que é a profundidade da história. Eles não estão se sentindo traídos, na verdade. Pelo menos no meu ponto de vista. Eles não estão putos porque o Batman fez isso, nada. Eles estão traumatizados porque eles acabaram de serem torturados pelos planos de um amigo. Acho que o problema é o apelo psicológico do que eles passaram. Se fossem só os planos, eles não iam estar putos. A Mulher Maravilha vota contra a permanência do Batman, porque ela fala que ela não conseguiria lutar ao lado de alguém que conhece a fraqueza dela e que ela não confia. Então, mas ao mesmo tempo ela fala que entende porque ele planejou. É que eu falei, que eu acho impactante aí é isso, do não ser a traição em si que deixa eles putos. Eles estão assim pelos que eles passaram, pelas torturas que eles passaram com os planos botados em prática. Se fosse só o Batman tendo esses planos, eu acho que teria sido bem amenizada a reação deles. A gente vê esse efeito principalmente no Homem Borracha, que eu acho uma das partes mais legais. Ele é o piadista do grupo e ele tá muito sério, ele não faz uma piada, ele tá puto da vida. Até o Caio brinca com ele, né? Ele fala, não vai ter nenhuma piada, ele não, hoje não, dia ruim. A votação, que foi, o Aquaman tava puto. Cara, o Aquaman, quando ele tá sem mão, ele é 100% putaço. É o ele não pode bater padrão com dele. Ele fica assim. Ele deu uma mão, né? Mas faz sentido. Você percebe toda a tortura dele, né? Em achar não tá sendo hidratado, mas ao mesmo tempo sentir medo da água e ter que colocar ele num lugar que ele se sente num deserto.
pra ele se sentir bem. Cara, isso eu achei é uma tortura também. Eu achei sensacional isso do John Jones colocar ele lá naquele, tipo um aquário, um tubo, né? Com água e fazer ele pensar que ele tá no deserto pra ele se sentir bem. Isso ficou sensacional, velho. As ideias das fraquezas foram muito bem executadas. Eu acho que as mais fracas são a do Ajax, a do... Eu sempre vou falar Ajax, galera, desculpa. Não tem que falar, Ajax é o certo. A do Caçador, que é a mais óbvia. A fraqueza dele é a mais óbvia. É tipo o amarelo pro Lanterna Verde, sabe? É a fraqueza mais óbvia. Mas eu gosto da saída, né? Dele usar aquela armadura especial atlântica pra ficar amarrado o tempo todo, achei legal. Mas também óbvio, né? Achei isso aí é jogo ganho. E o Homem Borracha sendo congelado e destruído. Esses foram os mais preguiçosos agora. E o Wally tem que reconstruir o Homem Borracha, né? Ele tipo... Ele fica com nojo, é engraçado. Agora, os mais legais são o Kyle cego, o Wally tendo ataques epiléticos na velocidade da luz, a Mulher Maravilha usando a competitividade dela, o Superman também, né? O Superman foi preguiçoso, mas eu acho que esse... Não é preguiçoso, é o que é, você não vai inventar uma fraqueza pra alguém que já tem. Não, então, mas assim, todo mundo sabe a fraqueza do Ajax, que é o fogo. Todo mundo sabe a fraqueza do Superman, que é a Kryptonita. Então, tipo, isso já é jogo ganho. Todo mundo sabe o que o Aquaman precisa, água. Então também é jogo ganho. Agora, foi muito bem sacado o que ele fez com o Kyle, porque assim, Lanterna Verde, você fala a cor amarela. Nessa época não era, né? Nessa época não tinha tanta cor. Nessa época não tinha mais. Não tinha fraqueza. Mas a fraqueza do Lanterna Verde em si era a cor amarela. Então, como que ele saiu dessa? Cara, vou cegar o artista. Como que ele lida com o Flash? Cara, vou ele ter ataques epiléticos na velocidade normal dele. Eles dão um tiro nele, né? Com uma arma especial. Isso. Como lidar com a Mulher Maravilha? Vou usar a competitividade dela, porque, porra, quem tinha pensado nisso, sabe? Fazer ela entrar num jogo mental eterno. Acho que a que deve ter tido que mais pensar foi na Mulher Maravilha mesmo. Né? Mas eu acho que o do Flash é muito inteligente, porque não é só a questão dele causar isso no Flash. Ele já prevê que ele atirando no Flash, o Flash vai vibrar. O que ele faz é manter aquela constante de vibração do Flash, fazendo com que ele fique tendo ataque epilético sem parar. Verdade. Eu acho inteligente pra caramba, assim. Sim, é muito legal. É muito legal mesmo. Uma coisa que eu acho muito interessante nisso tudo é o que o Ajax fala no final. O Ajax também, em umas histórias anteriores, ele tinha feito um arquivo de defesa de cada membro da Liga. Porque ele tinha acabado de chegar na Terra, né? Deixa eu contextualizar. Na verdade, ele já estava na Terra há décadas, mas é que a Liga tinha sido acabada. É um Liga da Justiça no 1, que o Michael Wade também escreveu. Sim, que é muito bom. Então a Liga tinha acabado de ser formada. O John Jones não tinha convívio com outros heróis e tal. Então ele tinha arquivos não só da Liga, como de todos os heróis da Terra, né? Sim. Como que chama a organização lá? Locus, né? Se não me engano. Ela rouba, é quase a mesma história, só que é o que o John Jones fala, na hora da votação ele e o Aquaman quase saem na mão por causa disso, porque o John Jones fala, eu entendo, porque aí o Aquaman, aí eles começam a jogar um na cara do outro. Aí o Aquaman fica mó pistola. Fica pistola. Mas aí o John Jones fala, assim, eu não conhecia vocês na época, então não chega a ser uma traição, eles eram desconhecidos. Ele tinha arquivos sobre os caras, mas ele não tinha planos de ataque. Sim. Então ele fala que o Jones fala que ele nunca tinha feito armadilhas e que os arquivos dele eram defensivos e não ofensivos. Exatamente, é verdade. Sim. Isso é bem legal. Mas então, uma coisa que eu acho muito legal é que, o Jones tem os arquivos defensivos. O Batman, ele não quer só tirar de cena ou se defender. Os arquivos do Batman... Só pra neutralizar. Não é só neutralizar, é tortura. Isso que eu acho muito interessante, porque, tipo, o Flash é tortura, o Kyle é tortura, sim. A Mulher Maravilha... Não é o fato de ser tortura, é que a outra opção era matar. Então é melhor você passar por algumas horas de sofrimento. Então, você mas ele inutiliza os heróis. A Mulher Maravilha ele já pensa na morte, porque é um... porque é sempre ela ter um infarto, né? Ele quer levar ela de exaustão. Mas até aí todos podiam chegar a morte. O John Jones ficasse queimando e ia morrer. O Homem Borracha, se não tivesse o óleo pra colar, ia morrer. Mas ele tem esse contrapeso porque ele quer neutralizar por algumas horas. Porque a ideia dele é o quê? Não é que ele quer destruir a Liga. Ele pensou nos planos no caso de alguém controlar eles mentalmente.
Sim. Trocar de corpo. Mas- Tanto que aliás, ele lembra do caso do... Certo. Ele lembra do caso antigo do... Como é que é? Agamenon. Agamenon. Acho que é Agamemnon que chama o cara. Que é uma história que não saiu no Brasil, que chama Silver Age, que esse cara pega a Sociedade Secreta dos Supervilões e põe eles nos corpos da Liga. Isso. Eu acho legal que o Oli, ele até fala assim, bom, o Batman comentou disso, mas eu não lembro disso, porque na época eu era criança, né? Ele fez isso inspirado na época do Barry. Eu achei ele muito legal, eles pegarem esse resgate. É lá atrás já. Mas então, o que eu acho muito legal é que os métodos do Batman, mesmo de neutralização e tudo mais, é torturante. Tipo, ele realmente É pesado, pega. né? É pesado, ele pega no ponto fraco, sabe? Ele não quer só prender o herói, não quer só, tipo, deixar o herói desmaiado. Não, cara, é pesado. O que ele faz com o Oli é pesado. Sim. Ele sabe o quanto aquela kryptonita é angustiante pro Superman. Ele até Sim. fala que não quer estar perto do Superman quando ele usa isso. Então tudo que ele faz é muito pesado. Eu acho isso legal. Eu acho que isso é a essência do Batman. Tipo, Sim. o mundo dele é muito sombrio, sabe? Ele tem que pensar nas coisas pesadas mesmo. Mas agora, pensando na revolta dos personagens, é o que eu falei, pra mim não é tanta traição que pesa, é o fato deles terem acabado de passar por essas torturas. Mas se a gente vê o lado do Batman, ele tá totalmente certo. Além, não é só o caso do Agamemnon. A gente vai lembrar quantas vezes o Starro controlou toda aquela turma. Uhum. Anos antes o Superman tinha tido aquela saga Rei do Mundo, que ele tenta dominar o mundo. Verdade. O Al virou Parallax. Tem dezenas de exemplos dele se virando contra. Tipo, tem os Isso porquês, sempre aconteceu. né? Tem os porquês, a sarra da aberração cósmica, tem aqueles Lorde, eu não lembro se é o pessoal do Causa da Ordem que possui o Superman. Sempre acontece isso. Isso é uma Então, coisa corriqueira nas histórias. Eu não tiro a razão do Batman nessa história, cara. Mas assim, um negócio que a gente aprendeu, ainda mais nessa era da tecnologia, esse arco do início do ano 2000, anota no caderninho, cara. Ninguém hackeia, ninguém vai mexer. Bota lá, diário da Dona Filipeta. Aí Eu coloca lá. não acredito que eu vou dizer isso, mas nos 952 eles corrigiram isso. Nos arcos da Liga do Jones, eu não lembro quem, acho que é o Superman que o Batman mostra, ele tem maletas com os planos dentro da caverna trancada. Não tá no Faz computador, sentido. são maletas com algumas tem os dispositivos que ele vai usar. É isso mesmo, é verdade. É quando o Superman começa a namorar a Mulher Maravilha, ele mostra pra ele. Aí ele mostra até que a maleta da Mulher Maravilha tá vazia, porque ele não sabe o que fazer contra ela. Muito bom. É muito legal isso. Que ele quer convencer o uma Superman a não maleta ainda namorar chama com atenção, ela, porque cara. eles são muito perigosos. Maleta chama atenção, isso é verdade. Não, mas Mas a o- maleta tá trancada em outro lugar, tá? Que ele tá mostrando pro Superman. Mas é um... Não, caderninho, cara. Caderninho, assim. É que assim, não sei se é porque não foi o Mark Waid que escreveu e foi o Dan Curtis, mas a história da Talia invadindo a base é muito ridícula, sabe? É Ela fazendo a pose da Mulher Maravilha pra ganhar acesso. pra ganhar acesso. Não, isso Aliás, eu não muito- sei porque a isso Talia foi- tem tanto trabalho. isso Porque foi- ela e o Hans entram e saem daquela porra daquela caverna há 40 anos numa boa. E o pior, Acho ela, que ela eu- entra acho que o Mark primeiro na Waid- torre, né? Ela entra primeiro na torre da Liga, depois ela pega o teletransportador pra daí parar na Batcaverna. O Mark Waid tava com preguiça de pensar num jeito. Ele falou pro Dan Curtis: pensa aí num jeito, vai da Talia pegar as Meu coisas. irmão, vai- faz os Paranauê aí. faz isso para não parte enquanto da eu história- faço Ah, isso na pra você- caverna é só ela entrar, não tem problema. Realmente. Eu acho que parte da história é só você não entender, sabe? A gente roubou seus planos, Batman. Você não é tão infalível quanto pensa, Fim. sabe? E aí, tipo, vem alguém, que tal a gente explicar, né? Que nem o Jorge Lucas, que tal eu explicar que a força vem de seres pequenininhos chamados midi-chlorians, sabe? Não precisa, cara. Sobre a gente entender o lado do Batman, isso é uma coisa que acontece na votação. Quando eles estão votando pra ele sair, o Oli, tipo, fala o Agamenon aí, que o André falou, que é da época que ele era criança, e dele fala, tipo, quem sou eu pra discutir as razões do Batman, pra ter essa estratégia? Sim. O Caçador fala que que seria hipocrisia ele expulsar o Batman, porque ele já teve essa mesma desconfiança. E o Kyle também diz
cara, esse anel podia estar na mão de qualquer maluco. Ele fala, podia porque na época, né, hoje em dia eles falam que o Gunted escolheu o Kylo, mas por muitos anos a ideia do Kylo é que ele é o único Lanterna que não tinha sido escolhido. O Gunted coincidiu de cair lá na frente dele na Terra e deu o anel pra primeira pessoa que daquele mendigo que tava do lado dele. É verdade. Acho que até isso que eles queriam fazer o paralelo. Mas eu acho muito legal isso. O Caio, tipo, ele fala, cara, foi horrível o que o Batman fez, mas eu tenho a arma mais poderosa do universo. E se tivesse caído nas mãos erradas? O Batman tinha que ter um plano, sabe? Alguém tem que ter um plano pra deter. É tipo, quem vigia os vigilantes? Alguém tem que ter um plano pra deter os deuses que o Morrison criou na Liga. Sim. E isso tudo justifica. Tanto que até falar pra ele assim, ué, mas e se a gente fizesse isso com você, o que você acharia? Ele tipo fala, eu acharia o certo, vocês seriam idiotas se vocês não pensassem em alguma coisa pra não me deter. Até porque não precisa, né? Teoricamente, não. Se o Superman quiser, né, ele só joga o Batman pra cima, pra estratosfera e pronto, né? Sim. Como qualquer outro. Na verdade, acho que não é no gibi que tem essa frase, acho que é no desenho. Ah, é verdade, acho que é no desenho. Que é a única coisa que o desenho tem de melhor, porque tem um pouco mais de conversa do Batman com a Liga após acontecer as coisas. Acho que a única coisa que o desenho tem de melhor é isso. Verdade, mas a gente vai entrar no desenho daqui a pouco. Uma coisa que a gente não comentou, que eu acho que é legal a gente falar, que no começo, da segunda página, já mostra o Bruce ele encontrando os túmulos dos pais dele abertos e tudo mais. E é legal como que ele descobre que o Ra's al Ghul tá implementando os planos dele, né? Que é quando ele tá tendo aquela conversa com o Ra's, que ele fala, daí ele começa a fazer aquela tortura lá pro Ra's falar, e aí o Ra's al Ghul ele chega e mostra a Kryptonita vermelha. E aí nisso o Batman ele sai ensandecido lá do esconderijo, tentando daí falar com o Superman, e aí ele chega e grita, tipo, foi por isso que Ra's me distraiu, pra eu não avisá-los, que todos os planos e armadilhas foram ideias dele, né? E aí, nesse momento, o Superman ele já tava sofrendo as consequências da Kryptonita alterada. É, isso mesmo. Então, tipo, é legal. E aí, nisso, quando eles se encontram, é que começam. Eu não lembro. Ele fala, né? Ele sai todo desesperado. Difícil a gente ver o Batman falar em Deus e ele sai, né? Superman, pelo amor de Deus, recua! É verdade, é bem isso. Eu não lembro agora quem que é o primeiro que ele encontra, que aí chega e fala assim, o que aconteceu? Não, eles encontram todo mundo junto, eu acho que ele marca um ponto de encontro lá pra eles desativarem a aparelhagem do rancho. Menos o John Jones e o Aquaman ainda estão se recuperando, aí o Borracha já tá reconstruído. Aí eles se reencontram tudo de uma vez. Eu lembro que alguém fala assim, pergunte a ele, uma coisa assim, não tem? Não lembro se tem isso. Não, me diz o porquê, o Superman fala. Me diz o porquê. É verdade, é isso. E você falar que antes o Batman se finge que morreu, né? E os caras até acreditam, ele se disfarça de um capanga. Qual arco que ele não faz isso da Liga? Uma coisa que eu acho muito esquisita nisso é que ele se disfarça de capanga, e aí quando ele tira a máscara, só que tá por cima da máscara dele, tipo, porra, como é que ele amassou as orelhinhas? Né? Não faz sentido nenhum. No crossover com o Homem-Aranha também tem isso. É verdade. É horrível, daí tá ele e o Homem-Aranha de máscaras tirando, assim, tipo, máscara de pessoas normais, então eles de máscara. É muito engraçado, né? O Batman esconde os chifres e o Aranha ninguém percebe que tá com a voz abafada, né? No universo o cara coloca um óculos e ninguém reconhece, né, gente? Acho que licença poética é tudo. Cara, depois que ontem eu vi um trailer de 4 minutos com a Alicia Silverstone, eu só percebi que era ela quando ela sorriu. Tá certo então, né? Uma coisa que eu tô com dúvida aqui, porque eu tenho aqui a edição que foi publicada pela Eagle Moss. E. Lixo! E eu sei que tem outros participantes que tem aqui também essa edição, né? Mas vamos deixar pra lá. O Wally, tem uma coisa que me incomoda muito. O Wally, em momentos, ele aparece com o olho verde, que é o olho dele mesmo, e em outros momentos com o olho azul. Momentos ele tá na gringa também tá assim. Na gringa. Então tá bom. Colorista. E às vezes ele tá loiro, eu achei isso muito esquisito. O loiro eu nem reparei, mas realmente os olhos tem isso mesmo. É erro da coloração original. O Wally não aparece sem máscara. Aparece sim. Quando eles vão entrar no AP do Kyle. Deixa eu ver. É muito esquisito, que eles vão com roupa civil, e aí, tipo, o Aquaman avisa eles, aí tá o Wally loiro, a roupa começa a ir nele, e aí a Mulher Maravilha rasga a roupa dela, né? Tchau!
Ai, Ah, foda-se, verdade. né? Daqui agora. Foda-se que eu comprei essa roupa aqui na, sei lá, na Zara. Ela vai lá e rasga a roupa. Compra com ouro, bicho. É que o estranho é, tipo, esse loiro que tá o Wally, ele tá em trajes civis quando eles vão olhar, quando eles vão procurar o Kyle, né? Isso. E ninguém sabe direito como fazer o cabelo ruivo dos quadrinhos. Às vezes parece, tipo, um loiro muito loiro, às vezes nunca fazem, tipo, um ruivo muito decente. E daí, eu tô vendo aqui nas páginas e tem, tipo, lado a lado, assim, as páginas do Do Wally com Aquaman? Do Wally com Aquaman é a mesma cor de cabelo, exatamente a É a mesma mesma coisa. Tipo, é a mesma cor que umas páginas antes você até fala, convence como ruivo. Mas aí quando você vê lado a lado, fica muito ridículo, É sabe? verdade. Sabe o que é o pior? Sabe o cara que ele quebra o Homem Borracha quando ele é congelado? O cara, o cara é mais ruivo do que O cara é mais ruivo do que o Wally, é verdade. É muito estranho isso. Os caras, Porque ele tá na o mesma colorista cena cagou. Ele tá na mesma cena que o Aquaman, esse cara que quebra o Wally, e é muito forte a diferença de cor. Exato. Resumindo, o colorista gostava pra cacete do Barry, né? Porque desenhou a cor do cabelo e o olho do Barry. Só pode ser, que não faz sentido nenhum. Então, agora eu não sei abriu se... quando pintavam o Wolverine de azul achando que era o Fera. Saudade. É engraçado, porque tipo, agora eu não sei se o Wally tá loiro ou se o Aquaman tá ruivo. Ou se não sei, meu mundo não faz mais sentido. Em cima e embaixo, direita e esquerda, o certo e errado, não sei mais o que falar. Enfim. Eu tô numa crise existencial por causa da cor do cabelo do Wally West. Uma crise de identidade. Uma crise de identidade que se não fosse o André eu não teria nem percebido, mas agora eu vou perder noites e noites de sono. Pensando nesta caralha. Obrigado. Vai chegar na casa do Branca, tá aquele monte de foto na parede de gente loira e ruiva que ele tá analisando. Os tons, vários tons de cores diferentes, assim. Eu falando, tem que fazer sentido de algum jeito. Enfim. Mas uma pergunta. Vocês gostam muito dessa história? Olha, eu gostei mais dela agora relendo do que na época. Eu lembro que na época não era... Porque aqui teve uma coisa interessante, né? Ela foi publicada com um grande atraso, né? Ela demorou, foi uma época que... porque teve ano 1. A Abril não publicou ano 1 em paralelo ao Morrison. A Panini publicou ano 1 depois do Morrison. Então, aí deu uma... Aí ela saiu lá nas Premium. Uhum. Teve uma época que a publicação da Liga ficou uma zona no Brasil, porque tinha a revista Melhores do Mundo. Ela passou meses publicando só o ano 1 e parou com a revista mensal da Liga. Ela demorou muito pra sair aqui. Aí na época que eu li, já se falava muito da história e tal. Eu não achei tudo isso na época. Mas relendo agora, eu gostei muito. Eu acho a história muito boa. Eu acho que eu gostei mais na época do que agora. Agora eu achei... Eu até falei antes de começar o podcast que eu li em meia hora a história. Então não sei, eu acho que eu achei ela muito basicona, muito sem... Ela é muito corrida, isso ela é. Não achei ela muito... Ela é 4 edições, podiam ser 6 tranquilamente. Eu não acho nem ela muito corrida, eu acho que ela é muito monotemática, sabe? Porque a parte do Haas não tem graça nenhuma, o que importa mesmo é o jeito que a Liga tá lidando com o Batman. Eu acho que o Hans tá ali só pra fazer sentido dele saber que o Batman teria esses planos. Então, porque em teoria poderia ser qualquer outro, né? Sim, exatamente. Mas nenhum outro vilão saberia que eles existem. O Hans poderia deduzir isso numa boa. Na época, pra mim, eu gostei muito da história. Agora ela me pareceu muito monotemática. Tipo, a graça da história é qual? É o Batman com os arquivos e como a Liga lida com isso. Então eu achei mais... Por mais rápido que eu tenha lido, eu achei mais cansativo agora, porque achei que o foco deveria ter sido outro, sabe? Eu não sei, eu acho que a sensação que eu tenho lendo é que ela é uma história, tipo, que você realmente lê rapidinho. Você não tem muito que enrolar, tipo, vou ler uma parte hoje, uma parte amanhã. Não, você lê, tipo, rapidão. Meia hora, no máximo uma hora você lê tudo. Talvez por isso na época tenha tido outra visão, porque quando você lê isso em formato mensal, isso que eu ia perde falar, o impacto. Isso que eu ia falar, exatamente. Eu li pela primeira vez pra gente gravar esse programa. Você não, Então, você não tinha achou? lido antes, né? É verdade. Não, eu sabia do arco da existência dele, mas eu nunca tinha parado pra ler. Esse período, final dos anos 90, anos 2000, foi quando eu parei de ler as revistas do meu irmão e passei a comprar minhas próprias revistas. Então eu perdi muita coisa nesse período de transição. Então teve muito arco dessa época que eu não li. Como o Branca falou, a questão é que esse arco é muito mais reconhecido pelo o que ele causa o plot, do que pelo né? desenvolvimento, né? Porque, assim,
eu reparei uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente tá falando, o Haas é um vilão meio merda, mas quando pega um roteirista bom, por exemplo, o Haas tem uma motivação, ele não é o vilão da semana do Batman. Ele tem todo um por exemplo, a preocupação dele com a natureza, com os animais e o desprezo pela humanidade, entendeu? Mas ao mesmo tempo o Wade trata ele, parece um capanga de seriado dos anos 80, tipo, você fez tal coisa, vou te jogar para os leões, sabe? É verdade. Aí esse tipo de coisa que incomoda um pouco, sabe? Ou a questão, o Batman é todo frio e calculista para planejar tudo meticulosamente contra a Liga, mas ele se desespera ao ponto de não entender que o Ra's al Ghul tirar os pais dele é um movimento que claramente precede algo maior, entendeu? Sim. Ele percebe isso depois, né? Não, eu entendo que ele quer mostrar que o Batman fica desesperado, que é o ponto fraco dele e tal, mas na mesma edição que ele mostra que o Batman é frio e calculista, a ponto de pensar num programa de nanorobôs para inutilizar o Caçador de Marte, o Ajax, cara, essas dualidades um pouco que destoam pra mim, né? Mas vocês não acham que isso foi... ele tentou fazer proposital, isso? Tá tentado dar essa dualidade do Batman? Será que não foi essa a intenção? Pra mim teria funcionado muito mais se não tivesse sido Haas. Se tivesse sido, sei lá, um vilão inventado pra essa história, sabe? Então, mas outro vilão não saberia que os planos existem. E nem que o Batman é o Bruce Wayne. Eu acho que esse é o principal ponto. Isso é importante. É uma coisa que hoje em dia pouco roteirista fala. O Wade aí tá sendo o contrário de que tudo que é hoje em dia nos quadrinhos, se você parar pra pensar. Ele usa os personagens em prol da história. Os personagens estão lá porque precisam estar lá pra história funcionar. E o arco tem... A gente falou que o arco é rápido, com 4 partes. Se esse arco fosse feito hoje em dia, ia ser uma mega saga de 20 edições com spin-offs com os Titãs, com os Renegados, com a Legião do Super-Herói. Eu acho legal porque, assim, o Haas naquela época... É que hoje em dia deram esse papel pro Coringa, mas o Haas naquela época era o vilão que tinha relação mais pessoal com o Batman. Sim. Por causa da Talia e tudo mais. Mas eu acho queria que ele fosse substituto dele, tem todas essas coisas. Né? Sim, sempre foi mais pessoal. Ele sempre soube a identidade, ele nunca se importou com isso, ele caga e anda. Tem a Talia, que era teoricamente o grande amor da vida dele. Eu não sei se é porque eu não gosto do Haas, ou porque o Wade não soube escrever tão bem assim o Haas e a Talia, mas eu acho que ficou muito sem graça as partes do Haas e da Talia. Ficou superficial. Ficou muito superficial, a Talia principalmente. A Talia tá superficial, isso eu concordo. Tá muito superficial. A Talia, toda a história do Haas, ela tem tipo uma conversa, tem algum diálogo legal dela com o Bruce, uma coisa assim. Na parte da Talia eu até gostei, porque me enche o saco. Até aí era sempre a mesma história. Ela trai o pai e fica tudo bem. Nessa ela vai embora. Ela manda mas isso... Ele levou um tiro, né? Isso que me enche muito o saco nas histórias do Haas. É sempre assim, o Haas faz um plano que depende da Talia, mas a Talia ama o Bruce, a Talia faz a gente dupla, sem saber qual lado escolher, é sempre a mesma coisa. Então, e aí o Wade faz uma coisa diferente, ela vai embora de vez. Eu acho que a partir daí... Não, ela trai o Haas. Então, e ela vai embora, porque na história ela não volta pro pai. Não, mas ela não volta pro pai na história, ela sempre volta e é perdoada. Eu acho que daí em diante, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que daí em diante que eles trabalham a ruptura total deles. Acho que nunca mais ela chegou a voltar a estar com o pai depois dessa história. Chegou depois. Na época do Morrison, ela tá com o pai. Na época do Morrison, aliás, o Morrison andou mesmo, é verdade. É verdade, não era pra cá. Corta essa parte pra eu não parecer melhor que o Bud. próximo programa vai ser Enciclopédia dos Quadrinhos Thiago Brancatelli. É verdade, é uma puta cagada do Morrison mesmo. Nessa época. Peraí, quando assim, volta. Não, mas a Talia volta por algum motivo. Porque quando começa a fase do Morrison, o Hans tá morto. Leonardo, para de procurar sentido na sua ignorância. É assim. Caralho! Os caras já estão sem limite, né? Os caras estão pistola igual os membros da Liga com o Batman já. Pistola agora, cara. 100% putaço. Me dói falar qualquer coisa negativa do Mark Waid, que é, junto com o Garth Ennis, é pra mim o meu roteirista de quadrinhos favorito. Me dói falar mal dele, mas eu acho que ele não soube... O Haas é tipo o pretexto pra história, é o MacGuffin da história. Mas ele não soube trabalhar direito isso. Ele sabia que a graça da história era
o Batman desconfiado fazendo plano e como a Liga lida com isso. E o resto ele fez meio que empurrando com a barriga, de qualquer jeito, só pra servir de... Na verdade, eu acho que ele segue o estilo de roteiro que o Morrison vinha tendo. Que os vilões, você tá pouco se fudendo pros vilões. O negócio é um momento épico da luta contra o cara, mas o vilão mesmo não era trabalhado nas histórias do Morrison. Era a ameaça da semana, que podia ser o Darkseid. A grande graça que eles encontraram, que primeiro o Morrison encontrou, que depois foi levado, sei lá, pro Bendis e tudo mais, nos Vingadores, que a graça não é a ameaça da semana, não é o que eles... É a interação entre os personagens. O Bendis tinha edições dos Vingadores que era inteira eles na Torre Stark conversando na mesa do café da manhã, né? Na verdade, são as únicas boas do Bendis, são essas. Mas é uma coisa que vamos ver, começou no Quarteto Fantástico, que o Morrison soube colocar muito bem na Liga. Na Liga eu acho que ele conseguia fazer isso, tipo, tinha uma meia página falando isso no meio da luta. Não era o foco da revista, mas ele usava bem isso como uma quebra no meio das cenas de ação. Ele começou a usar isso daquele negócio da Mulher Maravilha e o Aquaman serem da realeza, eles tinham uns papos sobre isso, a relação do Kyle com o Ollie, ele sabia trabalhar, realmente ele tinha isso de saber trabalhar essas coisas. Uma coisa que eu acho legal a gente falar, né, que a gente comentou, né, todo o plano do Batman, como que cada um dos membros se fudeu, né, vamos dizer assim, como que eles resolveram cada um dos problemas, não é mesmo? Eu acho que isso é bem interessante. E eu acho legal que quando eles vão pegar, não só legal, mas eu acho engraçado, com a Mulher Maravilha, eles têm que tirar o nanorobô, é o nanorobô, né, que tá lá. É um nanorobô que tá lá fazendo... É só um... Que tá fazendo a Mulher Maravilha ter a alucinação e tudo mais. Dando uma ilusão pra ela. Isso. E aí, tipo, tá o Caçador de Marte, o Ajax, porque Ajax é o que vale, lá com uma visão microscópica, né, vendo onde é que tá. Eu nem lembrava que ele tinha visão microscópica, falando nisso. E aí, tipo, mostra um homem borracha, esticando os dedos e falando Eca, tentando tirar. E daí, tipo, e daí ele e daí o Caio, acho que fala, tipo, não foi nada agradável montar seu corpo também, né? Foi muito bom. Muito bom. E também é legal, tipo, ver assim, beleza, ele descobriu que o Kyle, tipo, porra, ele seria inofensivo se ele fosse cego. E aí eles ficam, mas como que ele ficou cego do nada? E aí, isso que foi legal, alguém colocou o anel enquanto ele tava dormindo e induziu ele a pensar ou a sonhar que ele estava cego. Então, com isso, o anel ativou isso nele. E aí, eles fizeram um trabalho pro Kyle, tipo, parar de pensar nisso. Ele foi enxergando aos poucos, né? E eu achei isso muito interessante, esse negócio de o anel induzir a vontade do cara, mesmo, tipo, a vontade, entre aspas, contra a vontade. O anel torna realidade aquilo que é induzido pro cara que tá portando ele também, né? Isso, exatamente. Isso é bem legal. Foi uma puta sacada essa. Foi muito legal. Que até depois o retcon da fraqueza da Maré era lá isso, né? Os Guardiões convenceram a tropa de que existia a fraqueza. A fraqueza, no fundo, não existia de verdade. Né? Porque, na real, esse que é o grande ponto fraco do Lanterna, né? Tudo que ele pensa se torna realidade. Sim. Que até ele fala, né? O Caio fala numa parte, né? Que ele tirava o anel pra dormir, que ele tinha medo que os pesadelos dele fossem manifestados pelo anel. Eu acho que esse que é o grande ponto fraco. Tipo, você tem que ter uma puta de uma força de vontade pra controlar os seus pensamentos, porque qualquer pensamento seu pode ser na realidade. É tipo, isso foi usado na Marvel, por exemplo, com o Cubo. O Cubo Cósmico. Todo mundo usa isso porque, tipo, se você possui ele, qualquer coisa que você pensa vira realidade. Se você pensar, tipo, acabou o mundo. Se por acaso passar pela sua cabeça, tipo, fim do mundo, o mundo acaba. Uhum. E o Anel da Lanterna Verde é o fato dela ser a arma que ela é, também acaba sendo o ponto fraco dela mesma, né? Porque ela exige... Não por coincidência, o Caio carrega o anel dele no cubo cósmico. É verdade, Liga Vingadores. Verdade. Muito bom. Então, eu acho legal isso, que o anel, aqui na história, tipo, tá bom, é muito legal o fato da visão ser importante e tal, mas o verdadeiro ponto fraco do Lanterna Verde é o próprio anel, porque quem possui o anel tem que ter uma puta de uma
Força de vontade pra controlar os próprios pensamentos. São aquelas duas coisas que pelo menos foi muito desenvolvido na fase do Jones, né? Que você tem duas coisas pra você ser um Lanterna Verde. O principal é você ter a força de vontade e você conseguir sobrepujar o medo. Então não adianta nada você só ter apenas a força de vontade e não conseguir sobrepujar o medo. E foi isso que acho que deu esse... mesmo ele ter sido induzido, o Kyle, né, no caso, mas acho que faltou isso pra ele conseguir se desvencilhar. Foi só quando a galera deduziu isso. Eu não lembro se eles deduziram ou se foi o Batman que revelou. Fiquei na dúvida agora. Não, foi o... Pelo que eu lembro, a Mulher Maravilha fala pra ele... acho que é isso do mesmo. Anel, daí acho que o Ajax vê alguma Eles falam justamente disso, do negócio dele tirar quando dormia e Isso, tal, aí eles vão chegando nessa conclusão. Então não tem o Batman, é verdade. A Mulher Maravilha fala, você disse que acordou assim, mas também disse que nunca dorme com o anel. Daí ele meio que pensa, puta, colocaram o anel enquanto dormia, e daí o Ajax fala, minha sondagem indica uma sugestão pós-hipnótica durante o sono. Ou seja, fizeram com o Kyle o que fizeram com o Chandler naquele episódio de Friends, que ele fica escutando música. Você é cego, você não enxerga nada. Quando você acordar, não vai ver nadinha. Você vai comprar um presente para o Joey. Joey é seu melhor amigo. É muito bom. Caralho, Kyle é o Chandler da Liga da Justiça. Tá aí onde a gente. Tá aí, como a gente chega nessas coisas, né? Eu me pergunto. É muito bom. Uma coisa que eu achei um pouco esquisita foi o negócio da Kryptonita. Kryptonita vermelha, vai. Essa Kryptonita aí sintética, essa porra aí. Essa porra. É que assim, o Superman ele fica lá com a pele transparente, sei lá, petrificada. Fazendo cosplay de Hellraiser. As células dele absorvem mais a luz do sol, alguma coisa assim, né? E aí, tipo, ele fica meio catatônico e ao mesmo tempo, tipo, com o poder no máximo. Tanto que ele fica... Então, mas ele tá catatônico porque ele tá ouvindo tudo, sentindo, ele tá com tudo ampliado. Ah, sim, sim. A sensibilidade dele tá ampliada. Ah, verdade. Não, é isso mesmo. É verdade, faz sentido. Tanto que daí ele tem que se controlar pra destruir o chip do Wally, né? O chip que tá na coluna do Wally. Isso. Não, é verdade, faz sentido. O que eu acho legal quando é pra resolver o problema do Aquaman, o John Jones, ele chega, ele começa a induzir o Aquaman, tipo, a falar, tipo, não tenha medo da água, pense em outro sentimento, tenha ódio do Batman. Tem ódio de quem fez isso pra gente. Isso é muito legal, é bem divertido. E sem falar que o mundo tá um caos, né? A gente nem comentou, o mundo tá um caos por causa de tudo isso que o Ra's al Ghul fez, né? Sim. Ninguém entende nada, aí tá a ONU lá, reunião com 1 milhão de países, a galera, ninguém se entende. Isso não muda muito do que é sempre, né? Isso é verdade. Mas isso ilustra o que eu falei. A trama do Ra's, isso tudo a gente não falou disso até agora, sabe? Isso tudo é tão irrelevante pra... Eu não acho isso um problema, só acho um problema o arco chamar Torre de Babel. Eu acho um problema no... então, porque daí foca no sentido da linguagem. Isso que é o problema. Mas é verdade. Eu acho o problema é que é uma coisa muito grande, muito global e tudo mais, que você tá lendo a edição e é o que você menos se importa, sabe? Mas se vocês me permitem justificar, cagar regra e justificar o nome do... Por favor. Torre de Babel foi a torre que o ser humano construiu e para desafiar Deus, né? Chegar cada vez mais perto do céu e se tornar superior a Deus. Isso. E aí, por conta disso, Deus criou as múltiplas linguagens e derrubou a torre, espalhando um povo por cada área da Terra, e aí teriam nascido as várias culturas e linguagens, né? Eu acho que a ligação do Torre de Babel tá muito mais com a Liga deixar de se comunicar como uma equipe e da soberba do Batman em fazer esse plano. Lógico que eu estou cagando muita regra. E o Batman querendo se mostrar superior aos deuses, né? Se parar mas ele não é? Com preparo ele ganha. Não, mas pera, eu acho que essa história na verdade mostra a comunicação da Liga, porque no momento que eles percebem todos eles menos o Batman no satélite, e eles percebem o que tá acontecendo, cada um ajuda um pouco a amenizar o sofrimento do outro. Tipo,
o Flash reconstrói o Homem-Borracha, que daí ajuda o Ajax, que daí coloca o Aquaman no tanque, e daí o Aquaman com a visão microscópica consegue fazer um Homem-Borracha, tirar o nanochip da Mulher Maravilha, que convence o Superman a se concentrar pra tirar o chip que tá na coluna do Flash. Então, tipo, acho que essa parte é a que mais mostra o entrosamento da Liga, sabe? Cada um tem o seu papel pra livrar o outro do sofrimento. Acho que o nome reflete do Batman sendo superior aos deuses, né? Isso sim. É que o primeiro que é neutralizado é o Caçador, então, tipo, isso já acaba com toda a comunicação da Liga. Só tem comunicação, tipo, o Wally e a Mulher Maravilha que estão lado a lado, depois eles se encontram. O Oráculo tava reserva na época, né? Não tava. E outro também, depois que solta o vírus da Torre de Babel, fudeu, ela não consegue fudeu todo o computador dela. Eles até falam, tipo, o Aço e o Oráculo estão na reserva. Eles assim, citam né? mais, acho que mais algum herói eles citam. Eu não lembro Não, quem é só o Aço e o Oráculo que eles falam, que eles estavam de reservista. Os dois que importam, né? É, o resto sim, é resto. Justo. Não que o Aço importe muito, né? Mas. O Aço na Liga do Morrison era mó legal. Na Liga do Morrison. Eu gosto do Aço. Eu gosto dele, mas. Né? Eu acho muito engraçado que eles citam Tocha Humana, tipo, bem. De uma forma. Eu achei engraçado. Eu achei engraçado. O Ajax se torna o. É o Tocha Humana, eu achei isso engraçado. Mas enfim, o Aço era legal, porra. Eu ia gostar de ver o Aço nessa. Nem que fosse uma aparição, né? Eu gosto muito do Aço na Liga. E o Morrison soube usar ele muito bem. Sim, acho que foi na Como Liga. suporte técnico, ele foi melhor usado do que o Cyborg em 6 anos. Cara, eu sempre achei isso. Eu sempre achei, tipo, pra que colocar o Cyborg? Coloca o Aço, ele é muito mais massa. Eu também acho, deixa o Cyborg nos Titãs. O Cyborg ele tem muito mais tecnologia que o Aço, mas eles simplesmente não conseguem usar ele como personagem dentro da Liga. Podia ter o Shaquille O'Neal no novo filme da Liga. Então vamos falar do Torre de Babel. Desculpa na cara desse filho da puta. Então, depois de tudo isso, depois de falar do Shaquille O'Neal, a gente chegou a falar do Shaquille O'Neal nesse podcast, olha só. Obrigado, Branca. A gente falou do Chandler, a gente comparou o Kyle ao Chandler, a gente falou do Shaquille O'Neal no filme da Liga. Não, mas o Kyle ser o Chandler foi sensacional, cara. E tem um ator chamado Kyle Chandler, olha que coisa. Tudo faz o universo faz sentido. Não importa mais o Kyle loiro, o Wally loiro. Tudo faz sentido agora. Que existe o Kyle Chandler. Ótimo ator, inclusive. Tá no Super 8. Fazer a Friday Night Lights era uma ótima série. Vocês acham que essa história se equipara ao que o Morrison fez na Liga? Mas eu acho que o Wade tenta imitar um pouco a pegada do Morrison. Ele meio que emula a pegada do Morrison ainda. Tanto que muita gente acha que essa história é do Morrison, né? Porque veio logo depois, né? A primeira história, depois eu acho que o mesmo desenhista, né? Ainda. O desenhista ajuda a galera a achar confundir, né? Eu não acho que o Wade emula tanto, porque eu acho que o Wade brinca mais com o emocional dos personagens do que o Morrison fazia. Tanto que a cena final é muito marcante, né? Deles votando. A melhor cena. Quando chega no voto de Minerva, que o Aquaman pergunta o quão bem o Batman conhece você, né? Se ele sabe como você vai votar. Eles entram, a sala tá vazia, que o Batman já foi embora, ele conhece muito bem. Pra mim, essa cena final da votação é o melhor momento da história toda, porque mostra, tipo, todo o rancor que eles sentem no Batman, mas também aqueles que entendem o lado dele. Tipo, você como leitor vai mudando de lado também, vai brincando, tipo, é verdade, ele fez isso por motivo. Nossa, mas é verdade, ele é cuzão por causa disso. Nossa, mas bora você tá do lado do Aquaman, bora você tá do lado do Wally. Essa cena, sim, o Wade mostrou do que ele é capaz, sabe? Eu acho muito legal porque a Trindade sempre foi, tipo, a parte central da DC. É legal, porque a Mulher Maravilha vota contra o Batman e o Superman, no final, também dá a entender que ele votaria contra o Batman. Quem vota a favor do Batman, os iniciantes, o Kyle e o Wally, sim, porque eles entendem o lado do Batman. O John e o Ajax. Né? Sim, e o Ajax, porque ele acha que é hipocrisia ele votar contra, sendo que ele fez o mesmo. Sim. E quem tá mais puto, quem tá mais pistola,
é o Aquaman. O Aquaman tá muito puto. E- Mas aí é uma pergunta. O Aquaman, Não, ele mas- tá puto por causa da indução do John Jones ou porque ele ficou puto? Eu acho que o Aquaman e o Homem Borracha, os dois estão muito putos pelo que o Batman fez pra eles. É o trauma do que eles acabaram de passar, né? Eu acho que porque o trauma do Wally foi muito grande, tá, beleza, mas o Wally ainda tem uma consciência heróica que vem do Barry, ele sabe todas as histórias passadas da Liga e tudo mais. Uhum. Eu acho que o Homem Borracha, ele ficou muito traumatizado. Isso é uma coisa que eu acho muito legal na história, ele fica muito, muito traumatizado por ser congelado e quebrado em vários pedaços e depois reconstruído, sabe? Isso é... Você percebe como isso mexe com ele. E o Aquaman, esse é o ponto fraco pra mim. Eu acho que é a fase do Peter David, que ele tá todo revoltado com o mundo. Ele é arrogante, né, também. Não é só revoltado, ele é arrogante. Ele não é o Aquaman que a gente tá Ele acostumado não anda a... montado em golfinhos, é diferente. Exatamente. Ele tá mais próximo, inclusive, do Aquaman da Liga do Cinema agora. É o cara... Agora a gente fala, Agora a gente fala mal. Não, é o cara, tipo, muito mais roots. É o cara muito mais, tipo... Sangue no zóio. sangue no zóio em relação à vida e tudo mais. Então ele tá putaço com o Batman. E também tem aquilo que o Ajax fala pra ele, dele direcionar o ódio dele no Batman, né? Eu fiquei na dúvida agora no final por conta disso. É verdade, né? Isso poderia ter induzido ele, é verdade. Eu não tinha me caído dessa ficha. As duas coisas que eu acho mais interessante é isso, é o Mulher Maravilha e Superman, que são, junto com o Batman, o centro da DC, votarem contra ele, entenderem, mas não aceitarem isso, o que ele faz, e os dois iniciantes que estão substituindo os heróis clássicos, que são o Kyle e o Wally, votarem a favor, porque eles têm uma consciência mais atualizada. Sim. Eu acho que existe a consciência tradicional de, tipo, os heróis têm que confiar um no outro, blá, 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 blá. Mas o Wally e o Kyle, eles entraram na Liga no final dos anos 90, que foi quando é uma época muito mais sombria dos quadrinhos. Não, o Wally até entrou mais cedo, mas tudo bem. Sim, mas eles são mais bem trabalhados nessa fase do Morrison, né? Sim, o Wally entra mais cedo. A hora que o Wally parece um justiceiro de verdade é aí, é verdade. É. Então, eu gosto muito disso, que eles têm não essa sensibilidade, mas essa noção de que o mundo não é tão preto e branco quanto acredita um Aquaman, um Superman, uma Mulher Maravilha. Eu acho isso muito interessante. Acho que o fato deles serem, tipo, crias dos anos 90, mesmo que o Wally seja antes, mas tipo, como o Flash, eles sendo crias dos anos 90, que é um tempo mais sombrio, mais dark, mais pesado, cria na cabeça deles uma justificativa pro Batman fazer isso. Faz sentido. Eu gosto disso bem legal, acho isso muito bem pensado, inclusive por mim, que pensei nisso agora. Achei isso muito bem pensado por mim. Acho que você devia mandar um e-mail pro Mark Waid, que numa entrevista ele podia responder isso. Né? Eu acho que podia fazer um paintball com o Mark Waid e a gente virava amigo e falar, eu entendi o que você fez nessa história, Mark Waid. Ele falaria, foi você que entendeu. E a gente criaria um laço, um vínculo, uma cumplicidade. Alguém fala. Tal qual o Ed Wood e Bela Lugosi. Tal qual. Esse vínculo de um compreender o que o outro queria fazer. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Era só isso que eu queria dizer. Uma coisa que eu achei bem engraçada nessa hora da votação do Homem Borracha é que daí a Mulher Maravilha dá a justificativa dela e fala que ela volta na expulsão dela, fala, Homem Borracha. Aí veio o Caio, mas ele que te trouxe, né? Aí, tipo, o Homem Borracha faz uma cara de triste, tipo, foi ele sim, pô, devo essa pro Batman. Aí o Caio, manda ele pra longe daqui. Eu comecei a rachar o bico nessa hora. É foda isso, né, cara? Mostra como traumatizou ele, tipo, como... E ele é um personagem brincalhão da Liga. Sim. E mesmo assim, ele é o que tá mais pra baixo. Ele é o que tá mais pra baixo. Ele é visivelmente o que tá mais pra baixo. Também gosto muito disso. Sempre gostei do Homem Borracha na Liga. Eu gosto muito disso. Tipo, isso quebrou o espírito dele de um jeito que a gente não tinha visto antes. Essa profundidade do personagem, sabe? Sim. E foi, eu acho que, uma jogada muito inteligente, aí pegando do Morrison, né, não do Wade, trazer o Homem Borracha pra Liga, né?
Porque daí, são 7 grandes poderosos, mas o Homem Borracha ele é poderoso pra caralho também, né? E ele traz uma outra visão e um puta alívio alívio cômico pra Liga da Justiça. Uhum. E nessa história você, tipo, vê o contrário, né? Tipo, o cara que é o cômico, o cara que tá ali, tipo, fazendo brincadeira, o cara tá pra baixo, tá sério. Isso foi muito legal do que o Wade fez. Isso dá uma profundidade pro personagem, né, cara? Sim, eu concordo. Vamos falar das consequências que teve esse arco? Vamos. Nenhuma. Vai, vamos pensar. Quanto tempo o Batman ficou longe da Liga? Ele sai na edição 46. Na 50 ele tá de volta. Caramba, viu? Por 4 edições. 4 edições? 4 edições. Nossa. Na 50 ele já tá de volta. Que aí o que ele faz? O Batman e o Superman, os dois estão conversando na caverna. Ele chega à conclusão que o único jeito de conquistar a confiança na Liga é todo mundo se revelar as identidades, que é meio bobo. Então o Wally lá já devia saber a do Bruce e a do Clark. Ele é uma falha cronológica, ele sabia as identidades. Sim. Só o Kyle e o Borracha lá que estão por fora. É verdade. Caramba, que decepção. Eu achei que tinha ficado por mais tempo. É muito. Tira toda a importância da história, é foda. Ele devia ter ficado alguns anos fora da Liga, né? Eu achei que era mais legal. Mas essa foi a consequência do Batman fora da Liga. Mas e a confiança dos outros nele? Isso, boa. Já foi retomada aí. Isso não é citado quando a Trindade tá tretando na Crise Infinita? Sabe que estranhamente não, né? Que realmente, a primeira vez que a gente vê o Batman tá nessa posição foi aí, né? Teria sido muito interessante ter citado lá, mas não. Faz sentido. O pior é que se a gente pensa na época da Trindade, né? Aí que ele ia ter mais razão ainda pra ter feito tudo isso. Esse arco, Torre de Babel, ele teve uma adaptação, entre aspas, né? Que é a animação Liga da Justiça Doom, A Legião do Mal. A Legião do Mal. Se eu não me engano, essa animação, ela é de 2011. É 2011? 2012. 2012. E foi ela tem um detalhe especial pro Brasil, né? Apesar dela não ser uma das melhores animações da DC, ela é a única lançada em Blu-ray no Brasil. É verdade. E só foi vendida num box, né? Num pacote especial junto do primeiro jogo Injustice. Sim, veio junto com Injustice Gods Among Us. É isso aí mesmo. Uma coisa que é legal legal, entre aspas, né? Falar dessa animação é que ela praticamente é o último trabalho do Dwayne McDuffie, né? Ela tanto que o Blu-ray, eu não gosto muito da animação, vou ser sincero, mas eu adoro o Blu-ray porque ela vem com um documentário sobre o Dwayne McDuffie. Isso é verdade. Que é muito legal. É muito legal. Ela vale mais pelo documentário do que por ela mesma. Então, vamos falar um pouco da trama da animação, né? Porque apesar dela ter sido inspirada, como eu falei, entre aspas, na Torre de Babel, ela tem muita coisa diferente, né? Ela começa com uma invasão do banco da gangue Royal Flush, né? Gangue de espadas. Gangue de espadas, mais fácil, né? Talvez traduzindo essa porra de um jeito, mas... E aí, tipo, tá o Batman lá invadindo, aí já começa com o Batman se fudendo, não querendo ajuda de ninguém, e a Liga chega e derrotam os caras. E aí até o Cyborg aparece e até fala assim, não, esses caras que estão com uma tecnologia lá de cacete A4, e daí ficam assim, como que eles estão com essa tecnologia? E o Cyborg fala, esses manés aí não tem capacidade de fazer um negócio desse. E aí nisso, eles querem investigar, o Batman quer investigar, e aí todo mundo fala, não, vai demorar, vai descansar, não sei o que, e o Batman fica puto, entra no Batmóvel, vai pra Batcaverna. Só que o que é interessante, que é diferente do que tem do quadrinho. Que nem a gente falou, quem rouba os planos do Batman é a Talia al Ghul. Já na animação, é o Mestre dos Espelhos, que ele tá escondido no retrovisor do Batmóvel. É aí que já começa a cagar.
Não, é porque o Batman tem um vislumbre, né, dele no espelho. É o Batman, cara, ele nunca ia ligar o Batmóvel e ir embora depois de achar que viu alguma coisa. Ele ia ficar encucado com aquilo. A gente ia ficar, imagina o Batman, né? É muito bizarro. Aí vai lá com uma coisa que eu acho muito engraçada, tipo, o Mestre dos Espelhos, ele faz os jogos lá com os espelhos ali pra ele não ser detectado e tudo mais, mas aí eles, pelo menos nessa animação, eles acertaram uma coisa que Crise de Identidade errou, né? Eles colocaram uma câmera. Tem uma câmera. O porquê que ele não foi avisado pela câmera antes, a gente não sabe. A gente não sabe. Não, mas tem um monte de falha, né? Porque aí ele mais pra frente eles explicam que o Mestre dos Espelhos saiu como forma de holograma, por isso os detectores de movimento não funcionou. É verdade. Só que ele põe um negocinho no computador, então ele tá tangível, ele não é um holograma. É verdade, não faz sentido nenhum. Nossa, que trama bosta, cara. Ainda bem que eu não vi essa animação, meu Deus do céu. Quem é que assiste um lixo desse, meu Deus? Só vocês mesmo. Só eu e o Bud. E o que mais que a gente pode falar das diferenças dela? Tipo, que... Então, aí quem arquitetou o plano, eles trocaram de imortal. Sai o Razal Grant e o Vandal Savage. Que já me incomoda que ele tá com o visual do Young Justice, que eu acho esse visual dele muito feio, muito genérico. É esquisito, né? Que tira, de novo, é o que a gente tava falando do gibi. O Russ tá lá porque só o Russ faria sentido saber dos planos do Batman. Logo, na animação não faz sentido o Vandal saber que o Batman tem esses planos. Não faz. E ele fala que ele sabe, né? Tanto que o Mestre dos Espelhos, na hora que ele tá lá, ele quer... Você sabe quem é o Batman, né? Eu sei, não me importa, tal. Mas, tipo, não tem porquê ele saber... Ele pode até ter deduzido que é o Batman pra poder combater e tal, mas os planos já é exagero demais, sabe? Tem um plano parecido com o Russ, tem uns negócios de... Como que é? De... ele quer atrair os solares, né? Coisa de explosão solar pra destruir uma... o plano é muito furado, que não é muito bobo, é muito Super Amigos esse plano. Não, é total, tanto que a base da Legião do Mal é da parte do pântano, né? Eles só colocaram... Não, mas isso é legal. Não, isso é legal pela referência. Né? Então, eles usam a Legião do Mal, que surgiu nos Super Amigos, a base, o Cyborg na equipe, a grande espada que aparecia com frequência nos Super Amigos. É muito Super Amigos mesmo esse desenho. É verdade. A formação da Legião do Mal tem a Mulher Leopardo, e as armadilhas mudam também. Né? As armadilhas mudam. A Mulher Maravilha fica vendo a Mulher Leopardo em todo mundo e lutando sem parar. O sentido é o mesmo, de ter o ataque cardíaco, mas aí é ela lutando com a... Porque ela não raciocina que é um holograma. Tipo, ela tá vendo a Mulher Leopardo, não mudou a forma de pensar dela. Ela ia deduzir na hora. E outra, ela teria matado um monte de gente enquanto tá atacando seres humanos. Foi uma coisa que eu pensei, tipo, nossa, como é que ela não matou ninguém nisso daí? Né? Não fazia muito sentido. As armadilhas estão muito ruins. A do John Jones é a mesma. Ao invés dele ter um míssil lá pra pegar pra transmitir os nanos robozinhos, vai aquele outro marciano e finge que é uma mulher e dá um coquetel pra ele. Um refrigerante, porque ele não bebe. E aí ele começa a pegar fogo e pega fogo na água. Ele tem medo de ficar de fogo. Que merda. Que horrível. E eu não sei como que ele fica pegando fogo na água ainda, mas, né? Magnésio, o negócio transforma a pele dele em coisa de magnésio que pega fogo na água. Ah, é verdade, faz sentido. Mas o Aquaman não tá na animação. Eles substituíram... Não, tem o Cyborg. Eles tiraram o Aquaman e o Homem Borracha. Aí o Flash é uma armadilha que eles põem uma bomba nele que ele não pode fazer nada e não pode diminuir o ritmo de corrida. Então ele fica correndo ao redor do mundo. E nem fica intangível, né? Ele é menos torturante, né? Mas ao mesmo tempo deixa ele inutilizado. Sim, tanto que ele tem que... A dupla lanterna é a mais imbecil. Não faz sentido, porque eles morreram por minha causa, então eu parei de acreditar, eu parei de ter a Cristeira faz uma armadilha que tá uns caras, pegam uns refém, aí morre todo mundo culpa dele. Só que no fim eram uns manequim. Porra, o Anel ia avisar que não morreu ninguém. Só que aí até tem uma justificativa meio forçada, mas tem que eles utilizam
o gás do medo do espantalho, só que mais potente, né? Parte de ser um lanterna sobre pujar o medo não ia funcionar tão, sabe? Não... E depois o Batman fala 3 palavras e ele recupera a confiança. Nossa. Ah, você quer o antídoto? Eu não preciso. E aí ele pega o anel. É muito. Foi o primeiro sinal de que os desenhos da DC estavam caindo muito, foi esse. Esse daí foi o primeiro que deu uma bela caída. Eu concordo. Não é que eu não gosto da morte do Superman, que foi um dos primeiros, mas aí melhorou muito depois. Sim. Aí com esse caiu e nunca mais se recuperou. Nunca mais tem alguns pontos no meio do caminho, mas nunca mais teve um patamar legal. Sim. E lembrando que o Lanterna Verde da animação é o Hal Jordan. O Hal Jordan com voz do Nathan Fillion, que é uma boa verdade, E aqui no Brasil, né, a dublagem é praticamente a mesma do desenho da Liga da Justiça, tirando o Lanterna Verde, porque não era o John Stewart. Mesmo lá é bem parecido. Mesmo lá, é o Kevin Conroy fazendo o Batman, o Tim Dale no Superman. Isso. O John Jones é o mesmo cara, o Michael Sebon fazendo Flash, a maioria das vozes. Tem umas coisas que é interessante. A Susan Eisenberg é a mesma, que é da Mulher Maravilha. Eu acho engraçado, o Paul Blackthorne faz o Metalo, né? Nas séries animadas era o cara do Laranja Mecânica, o Rod McDowell. Nossa, que legal, não sabia. Aqui é o Paul Blackthorne, que é o pai das Canários no Arrow. Entendi. É interessante isso. Legal. O Mestre dos Espelhos é o Alex Denisoff, que era do Angel, que é aquele capanga do Thanos na cena pós-crédito do Vingadores 1. Tem um interessante de se falar, mas resumindo, a história é bem fraca. E tem um outro problema, não é só que a história é fraca. Tem o cara que faz o John Jones no Smallville, faz o Phil Morris. Ele é o Vandal Savage. Ele é o Vandal Savage? Entendi. Ele fazia o John Jones no Smallville. O grande problema dele não é só as armadilhas serem fracas e tal. O gibi funciona bem porque você tá vendo aquela liga junto há 4 anos. Sim. Fora os anos de convivência fora da liga, em outras formações. Mas faz 4 anos seguidos que eles estão juntos. No desenho não tem o peso disso. Isso teria funcionado muito melhor como um episódio da Liga da série da Liga. Se aquilo acontecesse lá pro final da série, teria um impacto muito maior. No desenho não tem impacto, é vazio, o acontecimento é totalmente vazio. Totalmente. A gente tava falando das armadilhas, né? E o do Superman, tipo, eles usam a Kryptonita só que de um outro modo, né? O Metalo, ele dá um tiro com um projétil de Kryptonita no Superman. Eles pegam uma ideia que aconteceu lá no começo do Superman do Byrne e isso acontece. É verdade, eles pegaram isso. O Sanguinário, que é o cara que tinha uma arma com algumas balas de Kryptonita. Sim. E uma coisa que é muito, de certa forma, ridícula no final, que você vê que o Superman, ele consegue derrotar o Metalo a qualquer instante ali. Ele chega e sofre quando o Metalo abre a escotilha que tem a Kryptonita. Não, mas ele já tinha levado tiro aí. Sim, isso depois, eu tô falando, no final. O bobo mesmo, tipo, ele leva o tiro e cai do prédio, ele fica todo fodido. Por que o Metalo não mata ele de vez? Eu não entendi, Tipo, não, mas não só isso, são todos. Eles tipo, nós derrotamos, né? E não mata ninguém. Como que derrota? Muito bom, porque eu falei, é muito Super Amigos, esse longa-metragem. É muito bom. O Batman, tipo, vai o Bane, tipo, pega os corpos, supostamente os corpos dele, aí chega dos pais dele, daí enterra o Batman lá e o Batman ele sai do caixão dando soco com uma chave na mão. Ele assistiu Kill Bill, né? É verdade, não tinha me tocado disso. O Batman até, às vezes ele não trabalha o tempo todo, às vezes ele assiste também. E ao mesmo tempo é a única armadilha que tem um impacto porque ele tá preso junto do corpo dos pais, né? Nossa, é bizarro. O momento de impacto é esse, né? Só. É muito bom, mas por outro lado tem algumas cenas legais, que, por exemplo, quando o Batman percebe as armadilhas, eu acho muito legal que ele manda a mensagem, atenção, não sei o que, a Liga da Justiça tá sob ataque, eu não lembro quem perguntou, de quem? Ele, de mim! Essa tem parte algumas cenas legais. A ideia do Cyborg, porque o Cyborg não tá aí como integrante, né? Eles chamam ele pra ele ajudar no negócio da tecnologia. Ele é o especialista lá. E na hora H ele é o que salva a pátria, porque não tinha planos contra ele. Isso é até que a ideia é interessante, não é bem desenvolvida. Mas a ideia em si é boa. Sim. E o negócio lá dele utilizar o próprio esconderijo da Legião do Mal pra o negócio vibrar, pra daí o raio passar reto. Pra ela ir não destruir a Terra, né? Essa armadilha toda do raio pra destruir é muito. É horrível. Super Amigos puro.
Aquele desenho, tem um desenho que é uma homenagem ao Super Amigo que chama Aventuras no Tempo, que ele é infantil de propósito e se torna muito divertido por isso. Ele é muito melhor do que esse. Porque esse tem vergonha do que é e não se encontra em nenhum dos lados, né? Ele não é sério, não é boa. Não, é um fracasso, né? Por isso assim, é uma adaptação, mas ao mesmo tempo não é. Eles só pegaram o plot, né, de pegar tipo, o Batman fazendo planos de contingência, mas é uma outra coisa, né? É outra coisa e... Ela só tem... Ela tem alguns diálogos legais. Por exemplo, no final, na hora da votação, que o Batman vai embora, todo mundo vê ele indo embora. Aí que o Superman pergunta, e o plano contra você? Que tem aquilo que você falou, né, também, né? E vocês acham que nós devíamos ter planos também? Né? Vocês não têm, vocês são idiotas e meu lugar não é aqui. Aí a imagem não no final... tem porque não precisa, né? Eu tenho, te dou um sopro, é o meu plano, né? Eu te dou um sopro e você congela. Parece o Chaves falando pro Kiko, né? Te pego pela cabeça aí te jogo, ele cai na piscina. É bem isso. Não, mas é isso mesmo, que ele chega e ele fala no final, né? O plano de contingência contra mim se chama Liga da Justiça. Isso é legal, esses diálogos no final são legais, mas acho que a única coisa que salva são algumas falas do Batman durante o desenho. Os visuais são feios dos vilões, o Bane tá horrível, a Safira, o Mestre dos Espelhos é feio pra caralho, o visual. A Mulher Leopardo, eles pegam aquela roupa de ginástica dela, fitness, que existe no gibi, mas eu não gosto. É bem feio isso daí. Não é um uniforme aquilo, é uma roupa, né? Só uma Malefak que tá legal que ninguém conhece, coitado. É da fase que o John Strander escreveu o John Jones. Eles caem na coisa básica, né? Tipo, pega os arqui-inimigos de cada um dos membros da Liga. E não precisava, né, ter eles, né? Qualquer um podia fazer as armadilhas. Exato. Meio bobo. Por que o Vandal precisa deles? Não é muito bobo nessas partes. Aí eles... ele fala, eu tenho um plano maior, se vocês quiserem ficar comigo, eu vou transformá-los em reis. Não é a Safira só tem ódio porque o Hal largou ela. Que é a motivação dela. Ela não ia fazer isso com o Vandal. A Mulher Leopardo é meio em cima do muro. O Bane não ia querer isso. O Metal e o Mestre dos Espelhos até faz sentido. Sim, também acho. Mas os outros não, sabe? É muito bobo o roteiro. É bobo. Tem uma coisa... Nem é pra acreditar que é do Andy McDuff, cara. Que tristeza. Não, isso eu concordo. Eles devem estar alterados depois que ele morreu. Não, mas acho que ele ainda tá vivo quando saiu. Eu acho que sim, eu só falei brincando. O último dele foi o All-Star Superman. O último roteiro, eu acho. Sim, que esse aí é sensacional. Sim, ele até acrescenta umas cenas que não tem no gibi. A história é de um ano antes. Acho que o último foi esse mesmo, que bosta. Porque no final eles falam em homenagem a do Andy McDuff. Eu achei que só tinha saído depois, mas realmente foi... Tem uma frase que é legal aí que eu achei interessante, que é quando o Bane, na luta final, ele tá contra o Batman, ele chega e fala assim, eu já quebrei você, tipo, fazendo alusão à queda do morcego. A queda do morcego, ele fala, eu quebrei o morcego, agora eu vou quebrar o homem, né? Isso daí eu achei legal, você fala, né, essas referências, assim, eu achei bem interessante. Fora que aí tem aquela mania dos desenhos do Bane ser um cara magrinho que toma o veneno e vira o Hulk, né? Eu fico irritado com isso. Isso aí é culpa do filme do Schumacher, que até hoje bota isso na cabeça das pessoas, cara. Nossa, a pior versão é aquela do The Batman, né? Que ele é um latino baixinho, mirrado. E aí o Bane parece um enxofre. Ele é um monstro vermelho ainda. É verdade. Tudo naquele desenho errado, cara. Esse desenho realmente. Não rola, não dá. Esse desenho não dá. Não sei como durou tanto, realmente. E é isso, é uma bosta. Eu acho que não tem mais. Não tem muito mais o que falar também. Que tinha um puta potencial. Sim, porque é o que a gente falou, tipo, o plot, mesmo dos quadrinhos, o plot ele é interessante, ele pode não agradar todo mundo, mesmo nos quadrinhos. Daí você pega isso pra animação, você tem uma puta oportunidade pra apresentar pro pessoal essas motivações do Batman, mas você não utiliza direito. Você faz uma animação fraca. E até a diretora é boa, tava vendo aqui. É incrível. A diretora de dublagem? Não sabia fazer. A diretora de dublagem é sempre a Andrea Romano. A Andrea Romano. Alguns dias antes da gente gravar esse podcast, ela nos deu uma aposentadoria. Acabou agora os desenhos da DC sem ela.
Também já tava acabando, né? Ela se aposentou de desgosto. Nossa, mas não é só de si. Tudo da Warner era dela, cara. Isso Animaniacs, tudo era ela. Caramba. E não só aquele desenho legal dos Vingadores lá, o Earth Mighty Heroes era ela. Ela Sério, não é cara? profissional. Olha só. Era ela é diretora de dublagem de muita coisa. Mas então, essa diretora que, como é o nome dela? Laurie Montgomery, ela fez a morte de Superman com... não, aqui ela era de produção de arte. Mas ela dirigiu coisas boas. Ela dirigiu episódios de Justiça Jovem, os 2 longa-metragem animados do Lanterna Verde, da Mulher Maravilha, o Batman 1. Ela tinha dirigido coisas boas antes, mas realmente ela caiu bastante. Nossa, muito. Crise em Duas Terras, que eu acho o melhor da Liga. Que é o anterior a esse, né? Da Liga. Acho que eu gosto muito. Que o Crise em Duas Terras é interessante que o McDuff escreveu, ele reaproveitou ideias que era pra ter sido o meio de campo da Liga pra Liga Sem Limites. Era pra ter sido essa história. Ia fazer bastante sentido até. A diretora é Lauren Montgomery. Gomery, é isso, né? Uhum. E é isso, né? Acho que a gente pode encerrar aqui, porque não tem mais o que falar da animação. Caso vocês que estejam nos ouvindo tenham curiosidade, assistam, mas a gente já avisa que não é nada legal. É o tipo de desenho que uma ou outra frase, uma outra cena te chama atenção, mas como um todo é fraquíssimo. Não é aquele lixo à toa. Você vê, quer jogar a TV no chão, mas é decepcionante. Não vale a pena pagar por isso, em resumo. Eu paguei. Ainda bem que eu ganhei, então eu saí no lucro. É isso, então vamos agora pros jabás. Jabá. Vamos começar com o nosso querido Leonardo Vicente. Pode falar o seu jabás. Mundo Comics, no site mundocomics.com.br, com notícia, matéria, em breve canal no YouTube, um monte de coisa. E tem a página no Facebook também, que é facebook.com/site Mundo Comics. No Instagram é _Mundo Comics. Tem a coluna no Mansão Wayne, que é o cantinho do Herald, fora um ou outro top 5 que eu faço às vezes. E, finalizando, a revista Mundo dos Super-Heróis, todos os meses nas bancas com alguma matéria minha, junto de outras publicações sem periodicidade exata da Editora Europa, como a coleção Mundo Nerd, a coleção Super-Heróis, e é isso. Maravilha. Roberto, seu jabá? Então, se vocês quiserem ver mais desse conteúdo que a gente faz aqui, de falar de coisa nerd, de falar besteira, tem lá o canal no YouTube, youtube.com/horasuave, facebook.com/horasuave, nosso Instagram, @horasuave. A gente está aumentando nosso número de postagens, né? Como o André falou no início do programa, sou o mais novo cidadão paulistano. E tentar, junto com o Bud no Mundo Comics, a gente fazer cobertura de lançamento de filme, entrevista com o elenco, com o diretor e tudo isso jogar no canal do YouTube e que gerar mais conteúdo para todas as nossas redes sociais. Branca, seus jabás? Meus jabás, meu querido André, são o seguinte: tem uma coluna no meu Mansão Wayne que eu não alimento desde o Natal, mas que tem bastante coisa lá pra você ler, e se você gostar, você pode me incentivar a voltar a escrever ela, que é a Bruce Wayne contra o Mundo, que mostra crossovers do Batman com personagens de outras editoras. É muito bacana, muito astuto. Eu tenho uma banda que se chama Seu Wilson. No momento que você está ouvindo esse podcast, nosso EP já estará provavelmente no ar, se nada der errado nesse meio tempo. Então vai no nosso Facebook, Seu Wilson, ou provavelmente no Spotify, terá lá as nossas musiquinhas bacanas, daí você fica sabendo de show. No show geralmente tem o pessoal do Mansão Wayne, então se você falar que você escuta o podcast, eu te pago uma cerveja. E é isso, esse é meu jabá. Obrigado a todos por terem me aguentado, gosto muito de vocês, achei que o André foi um ótimo apresentador. Obrigado, achei que o Bud foi. O Bud foi um ótimo co-apresentador. E é isso, muito obrigado pra todos e amo vocês e fora Carlos. É isso aí. E falar, como sempre, né, das nossas redes sociais, por favor, acessem lá o facebook.com/Mansão Wayne Podcast. Tem bastante conteúdo por lá, a gente sempre posta bastante coisa, tem de 2 a 3 posts por dia.
sempre com tudo relacionado a Batman, ou coisas que envolvem o mundo do Batman. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne, que vocês podem interagir também com a gente tá sempre respondendo. E não esqueçam de acessar o nosso site, que é o mansãoN.com.br, que além do podcast que você está ouvindo, a gente tem também o Oráculo, né, que trata sobre notícias comentadas do universo do Batman. Tem as diversas colunas, né, como o Cantinho do Harold mesmo, do Vicente, Bruce Wayne contra o Mundo do Branca, por exemplo, né, nossa parte de entrevistas, que tem entrevista com o Chuck Dixon, né, e se vocês forem ali no site, no cantinho, bem em cima, tem um botão de aleatório, então se você clicar lá, vai aparecer algum conteúdo ali para você pesquisar no site. Quer ver? Eu vou clicar aqui agora, vamos ver o que vai aparecer aqui para mim. Ó, aqui, por exemplo, para mim apareceu a nossa coluna Corporação, que a gente sempre traz um convidado para escrever sobre isso. No caso, apareceu para mim a teoria do futuro da Gotham Girl. Não foi com convidado, foi pelo próprio Carlos, mas tem bastante conteúdo. Acessa lá e vocês podem contar sempre com a gente para saber tudo sobre Batman. E é isso aí. Daqui 2 semanas a gente volta com mais um programa memorável para vocês. Até mais.